Avanços tecnológicos são feitos todos os dias, em todo o mundo. Vivemos em uma época de grande progresso. Já parou para pensar? Há 25 anos, não poderíamos falar com você assim, porque não existia internet na casa da maioria das pessoas. E mesmo com todas as maravilhas da nossa tecnologia moderna, ainda há muita coisa sobre a tecnologia antiga que não entendemos. Você está prestes a descobrir isso. Neste vídeo iremos conhecer 8 achados tecnológicos mais recentes que não podem ser totalmente explicados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Cerro Setin, Peru. Ninguém sabe realmente quem construiu o Cerro Setin. Não sabemos como eles construíram ou por que construíram, mas às vezes isso faz parte da diversão. As paredes aqui são todas adornadas com esculturas bastante estranhas, que retratam de tudo, desde guerreiros empunhando machados até partes de corpos e corpos mutilados ou decapitados. Cerro Setin fica no atual Peru, e faz parte de um complexo arqueológico maior, que foi a capital de uma cultura antiga que remonta a cerca de 1500 a.C. Mas é essa parede que chama boa parte da atenção. O que é tão surpreendente em toda a cena é que as exibições são todas anatomicamente corretas. Então, apesar de serem uma civilização tão antiga, esses antigos peruanos sabiam exatamente o que estavam fazendo quando se tratava de explorar o interior do corpo humano. Tem havido uma série de interpretações das imagens nas paredes, com alguns dizendo que são cenas de batalha terríveis, outros dizendo que Cerro Setin foi o local de estudos anatômicos, enquanto há quem diga que as paredes representem uma rebelião sangrenta contra a classe dominante. Podem ser obras de arte retratando semideuses e mitos? Quem sabe? O que quer que estivesse acontecendo aqui, tudo parou, porque por volta de 800 AC este lugar era uma cidade fantasma, e ficou enterrada e esquecida até 1937 pelos arqueólogos peruanos. Número 7. Sulcos no fundo do mar, Oceano Pacífico. Quem ou o que deixou essas marcas no fundo do oceano, especificamente no Oceano Pacífico? Elas estão a centenas de quilômetros de distância da Terra, e ainda assim, parecem caras escavadas no lodo claro, por algum tipo de maquinaria. Há muito que não sabemos sobre as criaturas que existem no fundo do oceano, mas nenhuma forma de vida marinha que conheçamos poderia ter deixado marcas como essas. Alguns especialistas sugeriram que elas poderiam ter sido causadas por expedições de mineração em alto mar, mas pode não estar correto, pois esse tipo de expedição jamais chegou tão longe da Terra. Parece que algo foi enviado para o fundo do mar, e depois arrastado pelo chão para deixar esses sulcos. O primeiro registro foi feito através de fotografias, tiradas por submersíveis em 1989. No entanto, pesquisas mais recentes foram realizadas e as marcas ainda estão lá. Possivelmente, podem estar lá há milhares de anos. São duas marcas muito suaves e simétricas para terem sido criadas por causas naturais, e por isso, ficamos com um mistério total. Número 6. Santuário de Panoias, Portugal. Os segredos do antigo Santuário de Panoias nunca foram descobertos. O local, também conhecido como Fragas de Panoias, fica localizado no Vale das Nogueiras em Portugal. O santuário é um recinto onde se encontram 3 grandes fragas, esculpidas em Penedo, onde foram abertas várias cavidades, de vários tamanhos, criadas sem deixar marcas de ferramentas na rocha. A finalidade das cavidades é desconhecida. Há inscrições latinas e gregas ao redor delas, que descrevem rituais que eram realizados com a água que enche as cavidades. Mas o consenso entre os historiadores é que as inscrições foram acrescentadas muito depois de as cavidades terem sido feitas. Os rituais provavelmente foram feitos com recurso das instalações já existentes. As depressões são maioritariamente de formato retangular, e foram feitas com um método que não compreendemos. É provável que tenham sido criados muito antes da Era Romana, o que significaria que apenas ferramentas manuais básicas estariam disponíveis para as pessoas que executavam o trabalho. Evidências sugerem que essas cavidades foram cortadas com máquinas, mas isso não pode ser possível, pois as ferramentas manuais deveriam ter deixado marcas facilmente identificáveis nas pedras, mas não o fizeram.
Número 5. Tecnologia hidráulica Machu Picchu, Peru. Machu Picchu, no Peru, é incrível por vários motivos. Um deles é que foi construído no topo de uma montanha, pelos Incas, uma civilização que não possuía ferramentas de metal, nem mesmo a roda para ajudá-los a transportar materiais de construção até lá. Temos também algo notável sobre ele, talvez o mais importante, seu sistema de água e drenagem surpreendentemente sofisticado. As obras de construção em Machu Picchu foram concluídas no século XV e evitaram a destruição nas mãos dos espanhóis conquistadores, pela simples razão de que nunca o encontraram. Evidências revelam que a cidadela foi cuidadosamente planejada pelos Incas, e estes antigos construtores fizeram um sistema de captação para aumentar o rendimento das nascentes naturais do local, depois um canal artificial que conduzia a água até as zonas residenciais da cidade. Assim que chegou lá, dividiu-se em 16 canais em fundações. O maior deles ficava dentro da residência privada do imperador. Abaixo de cada fundação, há uma bacia, onde a água se acumula, e depois desce para a próxima fonte, ou eventualmente, para fora da cidade. Existem até válvulas pluviais para redirecionar o excesso de água após chuvas fortes, e enviá-la para os terraços agrícolas. Uma obra-prima da tecnologia hidráulica, de 600 anos atrás. Número 4. Sistema básico de irrigação, Inglaterra. Agora temos um incrível sistema de irrigação, um pouco mais antigo que o de Machu Picchu. E este fica na Inglaterra. Foi descoberto em Cambridge, em 2014, e é obra dos antigos romanos. Acredita-se que seja o sistema mais antigo desse tipo nas Ilhas Britânicas, com idade estimada em 1950 anos. É um sistema muito mais básico do que aquele que os Incas usaram no Peru, consistindo em pouco mais que poços e canteiros. Nesta parte de Cambridge há evidências da existência de assentamentos, desde o final do período Neolítico, há 4.200 anos. Os romanos cultivavam aspargos aqui. Quando o tempo ficava seco, eles coletavam água dos poços e despejavam-na nas valas, para garantir que as colheitas permanecessem alimentadas. Os leitos são paralelos, dispostos ao longo de uma encosta e conectados diretamente a uma fonte natural de água. Foi por meio de métodos como esse que os romanos introduziram a horticultura na Grã-Bretanha. Número 3. Torre de Jericó, Palestina. A Torre de Jericó é facilmente um dos sítios antigos mais populares entre os historiadores, tanto profissionais como amadores, graças à história das muralhas da Batalha de Jericó. Com 8,5 metros de altura, esta antiga torre de pedra remonta ao período Neolítico pré-cerâmica, por volta de 8.000 a.C. Não só é muito antiga, mas também é considerado o mais antigo edifício de pedra, e muito possivelmente, a primeira obra de arquitetura monumental do mundo. Encontra-se na antiga cidade de Jericó, na Palestina, considerada a cidade fortificada mais antiga do mundo. O local foi habitado desde o 10º milênio a.C., o que também faz de Jericó uma concorrente ao título de cidade continuamente habitada mais antiga do planeta. Até hoje, muitas pessoas ainda perguntam o que a Torre de Jericó simboliza, ou por que foi construída. Observando que não havia invasões conhecidas na área no momento da construção, a finalidade defensiva da torre, muro e fosso em Jericó foi questionada. Surgiram teorias de que teria sido uma tumba, mas nenhum corpo ou outro sinal de sepultamento foi encontrado no local. Uma reconstrução revelou que no solstício de verão a sombra das montanhas próximas atingia primeiro a torre no pôr do sol, e depois se espalhava por toda a cidade, sugerindo que o monumento e o início de noites mais longas estavam ligados. Estudos mais recentes teorizam que a Torre de Jericó tenha sido construída não apenas para fins astronômicos, como um marcador ou dispositivo de cronometragem, mas também sociais. Uma coisa é certa, as únicas pessoas que conheciam o verdadeiro propósito da torre eram as pessoas que a construíram há quase 10.000 anos. Número 2. Dentes protéticos, Itália. Sabemos que a saúde bucal é muito importante, e que se você não cuidar dos dentes, ou tiver o azar de sofrer um acidente ou doença, poderá precisar de dentes falsos para substituir os reais que perdeu. E por mais que essa invenção de dentição postiça pareça algo recente, isso é algo errado de se acreditar.
Você pode traçar a história da dentição postiça desde os etruscos, os antigos ocupantes pré-romanos da Itália, 2700 anos atrás. Os dentes protéticos eram feitos de osso e marfim, apesar de dentes humanos reais serem usados sempre que possível. Existem algumas evidências de que pessoas pobres costumavam arrancar seus próprios dentes e vendê-los a fabricantes de dentaduras por dinheiro. Talvez a dentição postiça tenha sido um pouco mais desconfortável de usar do que seus equivalentes modernos. O que pode explicar por que o ouro, a prata ou a madrepérola eram preferidos no lugar dos dentes reais, na era medieval. Hoje, a maioria das dentaduras são feitas de cerâmica ou plástico, mas são feitas com os mesmos princípios que os etruscos introduziram há muito tempo. Número 1. Mohenjo-daro, Ásia. Qual foi a primeira civilização avançada verdadeira do mundo? Onde estava? Quem morava lá? Embora nunca possamos saber o primeiro absoluto, existem alguns concorrentes importantes, semelhantes ao Antigo Egito e à Mesopotâmia. Uma delas é a civilização do Vale do Indo, ou também conhecida como civilização arapiana, que se concentrou na bacia do rio Indo, na Ásia. No entanto, pouco se sabia sobre esta cultura antiga em particular até cerca da década de 1920, quando cidades há muito tempo enterradas foram escavadas pela primeira vez. E um desses locais é Mohenjo-daro. Mohenjo-daro se traduz como Monte dos Mortos, e se espalha por 750 acres de terra. Disse que esta antiga cidade já foi o lar de 40 mil pessoas. Construída por volta de 2500 a.C., Mohenjo-daro foi uma das primeiras e maiores cidades avançadas do mundo antigo. Os edifícios eram dispostos em uma grade retangular e construídos com tijolos cozidos, e a cidade tinha um complexo sistema de gestão de água, com drenagem sofisticada e sistemas de esgoto cobertos, além de banheiros em quase todas as casas. Para algo tão antigo, tudo isso é espetacular. Os arqueólogos notaram o tamanho uniforme dos tijolos, o que significa que foram fabricados de forma padronizada, para facilitar a produção, o comércio e o uso, sugerindo uma civilização altamente organizada, com coordenação burocrática de coisas como construção e comércio. Mas esta noção também é bastante intrigante, porque Mohenjo-daro não possui palácios, nem templos, ou monumentos a divindades ou poderes governantes. Além do sistema de esgoto, as maiores estruturas são os antigos balneários, salas de reunião e mercado. Mas, como o resto das civilizações do Vale do Indo, Mohenjo-daro entrou em declínio em 1900 a.C., antes de finalmente ser abandonada, como várias outras cidades arapianas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas é muito possível que, à medida que o grande rio Sarasvati começou a secar, as pessoas começaram a se mudar para outros lugares. A civilização arapiana era bastante avançada em muitas áreas, então como e por que desapareceu, com tantos grandes avanços tecnológicos para seu tempo? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 achados tecnológicos mais recentes que não podem ser totalmente explicados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!